Olha, aqui no estúdio está com a gente o advogado criminalista Diogo Tebet. Bom dia, Diogo. Essa condução coercitiva do Lula deu o que falar, dividiu opiniões. O que você achou dessa estratégia? A condução coercitiva é um instrumento previsto no Código de Processo Penal, mas vem sendo usado nessa Operação Lava Jato de uma forma fora dos padrões legais. Não só em relação ao ex-presidente, mas com outros investigados já foi detectado isso. Condução coercitiva existe quando uma pessoa é intimada a prestar depoimento, não vai à data designada, sem qualquer justificativa. Só para a gente explicar, a condução coercitiva, a pessoa é obrigada a se apresentar a uma autoridade. Com uma equipe policial à residência da pessoa, a busca coercitivamente, ou seja, contra a sua própria vontade, e a leva para a autoridade policial. Mesmo que ela fique calada. Mesmo que ela fique calada. É um direito do investigado ficar em silêncio, mas ela teria que ficar na presença da autoridade policial. Mas, de novo, se anteriormente tivesse se negado a ir quando convocado. Então você achou que foi uma estratégia nesse caso? Essa condução do ex-presidente causa alguns elementos conflitantes e preocupantes, porque é direito do acusado, do investigado, ter acesso a todos os elementos da investigação. Uma vez que você o leva na hora para prestar depoimento, ele e os advogados não têm acesso aos elementos da investigação. Então, você se coloca o investigado numa situação muito complicada. Em regra, a pessoa poderia ficar em silêncio, que é um direito constitucional que lhe assiste, até ter acesso a todos os elementos. Mas, no caso de uma figura pública como é o ex-presidente, o silêncio ficaria muito ruim para ele perante a opinião pública. Então, uma situação jurídica pública ficou um conflito incrível e o presidente teve que prestar depoimento, mesmo sem, ao que parece, ter acesso aos autos do inquérito. Tá, o Diogo vai continuar com a gente aqui. A ministra Rosa Weber negou o pedido feito por Lula ao Supremo para suspender duas investigações sobre o apartamento no Guarujá e o sítio em Atibaia. O ex-presidente argumentava que dois ramos do Ministério Público apuram os mesmos fatos. Ele defendia parar tudo até o Supremo decidir quem deve conduzir as investigações ou se elas podem ser tocadas em paralelo. A Rosa Weber disse que não há ilegalidade irrefutável que justifique interferir na atuação do Ministério Público. No entender da ministra, embora as apurações estejam relacionadas, elas têm objetivos diferentes. Diogo, depois disso, o presidente Lula entrou com um pedido para suspender a nova fase da Lava Jato. O que você acha que vem aí pela frente? Em relação à decisão da ministra Rosa Weber, foi uma decisão liminar, né? Como toda decisão liminar, ela tem um caráter muito limitado de conhecimento dos fatos. Então, o que a ministra disse é que, nesse momento, ela não vislumbrava nenhuma ilegalidade flagrante. As investigações do Ministério do Estado de São Paulo e Federal teriam objetos distintos, apesar do mesmo contexto aparentemente similar. Acredito que agora vai ser o julgamento do mérito dessa medida que o ex-presidente entrou no Supremo, mas isso vai demorar. Acredito que a Operação Lava Jato vai correr mais rápido do que a própria julgamento no Supremo dessa medida. Dessa medida. E é possível que duas investigações corram em paralelo? Sobre o mesmo fato, não. Existe um princípio no processo penal brasileiro de que ninguém pode ser julgado ou processado pelo mesmo fato duas vezes por duas instituições diferentes. Você tem que ser investigado sobre um fato por uma autoridade, no caso policial ou Ministério Público, definida. Você não pode responder pelo mesmo fato para várias autoridades ao mesmo tempo. Mas não sei se esse foi o caso especificamente. Parece que, segundo a ministra, há elementos distintos nas duas investigações. Mas elas correrem em paralelo, tudo bem, se há assuntos diferentes. Diferente, mas se for o mesmo assunto, não. Tem que ser uma autoridade única para investigar o fato. A gente continua falando com o Diogo Tebet. Diogo, tem esses vazamentos e as delações premiadas que também estão no centro do debate sobre corrupção e também sobre a Lava Jato. A delação do Delcídio Amaral ainda nem foi homologada. Caso não seja homologada, você considera que as informações do Delcídio têm valor de prova ou só depois de homologada? A homologação da delação premiada, ela tem efeitos para o próprio delator. No caso, ele goza de direitos de garantias de ser punido por menor pena, regime mais brando. Evidentemente, que a chancela do Poder Judiciário vai dar um valor probatório maior. Agora, caso não seja chancelado, o que ele disse num depoimento simples, sem constituir uma delação premiada, pode ser utilizado como um mero indício, mas que tem que ser apurado por outros documentos, por outros caminhos probatórios para provar o que quer que seja.
Mas, de novo, ele não pode ser, se não for homologado, usar em desfavor exclusivamente do próprio delator. Mas pode ser usado como indícios de algo que pode ser apurado por outros meios probatórios. Tá certo. Obrigada, Gil. Continua com a gente aqui nessa edição.